gente! Então, cá estou eu no nosso cantinho aqui das gravações, gravando sozinha, nesse canal de aulas de português, que eu ainda não fiz divulgação nenhuma, gente, porque eu estou esperando juntar várias aulas, quando tivessem umas 50 aulas, aí eu faço a divulgação até para os meus outros inscritos, de um outro canal que eu tenho que vocês mesmos, meus alunos, alguns poucos que pediram exatamente esse tema, organizaram e começou com preparação para a prova da OAB, depois foi para a aula de português, foi para a aula de literatura para o Enem, e no fim aquele canal ficou uma mistura e aos poucos acabou que ficou só de literatura. Então, como eu sou professora de português também, né, com formação em letras, e volta e meia ex-alunos meus, ou filhos de ex-alunos, ou até netos de ex-alunos, né, porque eu tenho 65 anos, me pedem algumas aulas de português. Então, são coisas assim bem pontuais, como esse tema aqui, formação de palavras. Foi um pedido bem pontual que começou para a preparação de um concurso, e uma outra mãe de aluno, que já foi minha aluna por sua vez, me pediu também para o filho que está no ensino médio e estava, eu digo, né, revisando esse tema, porque tudo que a gente aprende no ensino médio em relação à língua portuguesa, na verdade a gente já aprendeu lá no ensino fundamental. Então, aqui, como são temas bem pontuais, bem específicos, e acredito que com o desenvolvimento do canal vai ser sempre assim, a pedido, então depois que juntar assim 50 vídeos, eu começo a fazer a divulgação. Claro, se alguém chegou aqui no canal por acaso, ou se alguém já é inscrito no meu outro canal e descobriu esse e se inscrever, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito satisfeita. Mas é só para quem por acaso chegou aqui e já é meu conhecido e já é meu inscrito, vai ficar pensando, ué, mas a Márcia tinha esse canal, mas nunca falou nada. Foi por isso, tá, gente? E eu também resolvi fazer essas aulas de português, porque eu vi que é muita necessidade, porque lá no meu canal, que começou misturado, né? Preparação para a prova da OAB, já que eu sou advogada também, aulas de português para concurso de literatura para o vestibular e Enem, o vídeo que mais tem visualizações, quem acompanha o canal sabe disso, é justamente um dos vídeos sobre língua portuguesa, aquele vídeo de transcrição fonética, que até eu vou fazer aqui para o canal também, porque eu sei que transcrição fonética é uma coisa assim que o pessoal tem muita dificuldade, e até quem já estudou letras sabe que a parte de fonética, fonologia, onde a gente estuda a transcrição fonética, não é a preferência do pessoal em geral, dos acadêmicos de letras, né? Mas, enfim, gente, na formação de palavras, hoje vai ser a nossa última aula de formação de palavras antes dos exercícios, porque a partir do próximo vídeo faremos exercícios. Na formação de palavras, nós vimos que o carro-chefe, o que a gente estuda na formação de palavras, são os morfemas. O que são os morfemas? São aqueles pequenos pedacinhos de palavra que eles têm uma função e, por consequência, algum significado, né? Por exemplo, o pedacinho de palavra no final, que é a letra S, via de regra, aquele pedacinho que o final é S, é o morfema que está indicando um plural na palavra, né? Então, ele tem uma função, aquele S final,
que é indicar um plural. E se tem uma função, por consequência, tem um significado, né? Porque se eu digo maçãs, né? Aquele S no final de maçãs, aquele S, eu já ia dizer aquele som, mas som é fonema, não é morfema. Ele tem uma função, que é indicar mais de uma maçã, e por consequência acaba tendo um significado, ou seja, não é uma maçã tão somente, são várias, são duas ou mais, já que no final existe o S, e assim por diante. Então nós já vimos aquelas terminações, não só terminações, né, porque daí são as desinências, mas nós já vimos o radical, nós já vimos a vogal temática, nós já vimos a vogal e a consoante de ligação, nós já vimos o tema, nós já vimos as desinências e vamos agora ver os afixos. Os afixos nada mais são do que os prefixos e os sufixos. Então, a gente querendo dividir os afixos em dois grandes grupos, nós vamos dividir em prefixos, que é aquele pedacinho de palavra que vem antes do radical, o nome já está dizendo prefixo, pré vem antes do radical, é o prefixo, e o sufixo é aquele pedacinho de palavra que vem depois do radical. Então eu coloquei exemplos aqui no quadro, essa parte é muito simplesinha, tá? Nós só temos que cuidar aí quando um dos afixos pode ocasionar um radical secundário, tá? Mas aí não é por ter dificuldade em prefixo ou em sufixo, é por às vezes não se dar por conta e localizar ali na questão de concurso que aquilo ali não é simplesmente um radical, é um radical secundário porque teve o acréscimo de um afixo, seja ele prefixo, seja ele sufixo, tá? Então, o esqueminha aqui no quadro. A gente está no capítulo da gramática que chama Formação de Palavras. Nós estamos estudando os morfemas e hoje os morfemas que nós estamos estudando são os afixos. Os afixos, eles são divididos em prefixos e sufixos. Prefixo, como recém expliquei para vocês, o nome já está dizendo né? Prefixo. Então, os prefixos são os morfemas que vêm antes do radical. Aí, qual o morfema aqui que vem antes do radical? Esse aqui, né? Porque, na verdade, o radical é esse aqui. Então, nós temos aqui um prefixo, tá? E sufixos são os morfemas que vêm após o radical. Depois do radical, aparece o morfema. Um exemplo aqui na palavra letreiro. O radical está aqui, letreiro, letra, né? E o sufixo está aqui, tá? É muito simples essa parte de prefixo e sufixo. O único porém que eu digo, que às vezes aparece em algum concurso, eu já vi aparecer até em vestibular, em Enem não me lembro, mas em vestibular eu já vi também, né? Quantos mil vestibulares eu já vi na vida tendo 65 anos, né? Mas assim, ó, é essa observação que eu já dei aqui para vocês no vídeo. Ao radical ampliado por um afixo, quando esse radical é ampliado por um afixo, seja ele um prefixo ou um sufixo, a gente dá o nome de radical secundário.
A gente pode até pegar esse exemplo aqui, ó. Eu peguei o mesmo exemplo de refazer. O radical é faz, né? O radical é faz do verbo fazer. Mas aqui foi acrescentado um sufixo. Então, ficou o radical refaz. É um radical secundário. Porque, na verdade, o radical primário é faz, do verbo fazer. Quando se acrescenta o prefixo re, ficou refaz do verbo refazer. Então, é um radical secundário. Ali, o prefixo ele formou um novo radical. Do radical faz, radical primário, passou para o radical refaz, radical secundário, tá? Era esse ponto dos prefixos e dos sufixos que eu queria chamar a atenção de vocês. Se ficou alguma dúvida em alguns dos morfemas dessa aula ou das aulas passadas, na próxima aula a gente vai ver só exercícios práticos que eu vou trazer resolvido para vocês e a gente vai comentar as respostas, tá? Então vai ficar muito bom de a gente enxergar ali nos exercícios cada um dos morfemas. Eu trago para vocês os exercícios resolvidos e nós vemos ali por que aquela resposta é aquela e não é uma outra. Ou seja, a gente vai comentar cada resposta, tá bom? Então, até o próximo vídeo.